No coração do Vale Verde Sol, onde as colinas verdejantes do interior do Brasil se encontram com o céu azul sem fim, o sol nascente derramava sua luz dourada sobre campos de milho ondulantes e pastos salpicados de gado. Era um lugar onde o tempo parecia andar mais devagar, onde o canto dos pássaros se misturava ao balido distante das ovelhas e ao murmúrio suave do vento entre as árvores. No centro desse paraíso rural, erguia-se uma fazenda modesta, mas cheia de vida, conhecida por todos como a Casa do Sorriso. Seu dono não era outro senão Ronaldinho Gaúcho, a lenda do futebol brasileiro, cujos dribles mágicos e sorriso cativante haviam encantado o mundo. Agora, longe dos holofotes dos estádios, ele escolhera uma vida simples, trocando as chuteiras por botas de trabalho e os gramados impecáveis por terra vermelha. Mas como as sombras que se formam ao entardecer, o perigo estava se aproximando, e o Vale Verde Sol logo descobriria que Ronaldinho não era apenas um fazendeiro comum. Cada amanhecer na fazenda começava da mesma forma. Ronaldinho, com sua camisa de algodão desbotada e um boné surrado, caminhava pelos caminhos de terra, o som de suas sandálias ecoando suavemente enquanto inspecionava as cercas de madeira e os canteiros de tomate que ele mesmo plantara. Ao seu lado, sempre fiel, seguia Samba, um cão de caça de pelo dourado, cujos olhos atentos pareciam captar cada movimento ao redor. Samba não era apenas um companheiro, era um guardião, treinado para perceber o menor sinal de intrusão. Para os moradores do vale, Ronaldinho era uma figura de alegria e generosidade. Ele transformara parte de sua fazenda em um campo de futebol improvisado, onde crianças da região se reuniam à tarde para aprender os segredos de seus passes precisos e dribles impossíveis. "Vai, moleque, faz como se o zagueiro fosse um poste", ele gritava, rindo, enquanto as crianças tentavam imitar seus movimentos. À noite, ele se sentava com os vizinhos na varanda, compartilhando histórias e garrafas de cachaça, sempre com aquele sorriso que parecia iluminar o escuro. Mas por trás dessa fachada de simplicidade, Ronaldinho carregava um passado de batalhas, não apenas nos gramados, mas em um mundo onde a sobrevivência exigia astúcia e coragem. O Vale Verde Sol era um lugar de beleza intocada, mas também de segredos. Sua localização, escondida entre colinas e florestas, tornava-o um ponto estratégico para quem quisesse operar nas sombras. Nos últimos meses, rumores começaram a circular entre os fazendeiros. Estranhos haviam sido vistos nas estradas de terra, homens de olhares duros que dirigiam caminhonetes reluzentes e faziam perguntas demais. Algumas fazendas receberam ofertas de compra, valores altos demais para terras que valiam pouco. Quem aceitava, partia em silêncio, deixando para trás casas vazias. Quem recusava, enfrentava problemas. Campos incendiados, gado desaparecido, acidentes que ninguém explicava. No bar da vila, um ponto de encontro onde as notícias corriam mais rápido que o vento, a Dona Maria, uma mulher de meia idade com olhos perspicazes, contava o que ouvia. "Eles não são fazendeiros, isso eu garanto", ela dizia, limpando o balcão com um pano. "Esses caras têm tatuagens que não são de gente comum." Os mais velhos balançavam a cabeça, falando de tempos passados quando bandos armados rondavam a região. Mas agora, o inimigo era diferente, mais organizado, mais cruel. Era a Mão de Garra Negra, uma gangue de narcotraficantes, liderada por um homem conhecido apenas como Lobo Cinzento, um nome que inspirava medo até nos corações mais valentes. Ronaldinho ouvia essas histórias, mas sua fazenda permanecia intocada, como se um escudo invisível a protegesse. Não era sorte. Ele aprendera, em anos enfrentando adversários nos campos de futebol e fora deles, a ler os sinais antes que se tornassem ameaças. Sob a aparência rústica da Casa do Sorriso, escondia-se um segredo. No porão, acessado por uma porta camuflada sob pilhas de sacos de milho, havia um arsenal de equipamentos que nenhum fazendeiro comum possuiria. Rádios de longo alcance, câmeras infravermelhas, sensores de movimento e até algumas armas, guardadas com cuidado. Não era paranoia, mas preparação. Ronaldinho sabia que a paz era frágil, e homens como ele, que já haviam enfrentado gigantes, nunca podiam baixar a guarda completamente. Uma tarde, enquanto treinava as crianças no campinho, Ronaldinho notou Samba ficar inquieto. O cão parou, orelhas erguidas, olhando para a mata que cercava a fazenda. Ronaldinho, sem perder o sorriso, chutou a bola para um dos meninos e disse: "Continuem, vou pegar água." Mas seus olhos seguiram o olhar de Samba. Na estrada ao longe, uma caminhonete velha estava estacionada, quase escondida pelas árvores. Dois homens saíram, fingindo mexer no motor, mas seus movimentos eram calculados.
e um deles segurava algo que parecia um binóculo. Ronaldinho conhecia aquele tipo de comportamento. Não eram mecânicos perdidos, eram batedores, enviados para mapear o terreno. Ele pegou a bola, girando-a no dedo como fazia nos comerciais antigos, e caminhou calmamente até a borda do campo, Samba ao seu lado. "Vamos dar um passeio, amigo", murmurou, entrando na mata com a leveza de um meia-atacante driblando marcadores. Movendo-se como um sombra entre as árvores, Ronaldinho seguiu os homens. Sua agilidade, aprimorada em anos de futebol, permitia que ele se deslocasse sem fazer barulho. Samba, treinado para caçar, mantinha-se colado a ele, o focinho farejando o ar. Perto da cerca norte da fazenda, ele viu um dos homens agachado, instalando um dispositivo pequeno no chão. Era um microfone de escuta, do tipo usado por quem queria mais do que apenas informações casuais. Ronaldinho esperou, escondido atrás de um tronco. Quando o homem se levantou, ele jogou uma pedra pequena, que caiu com um estalo a poucos metros. O intruso virou-se, assustado, e encontrou Ronaldinho encostado numa árvore, a bola debaixo do braço, como se estivesse ali por acaso. "Perdeu alguma coisa, parceiro?" perguntou, o tom amigável, mas os olhos duros como aço. O homem gaguejou, murmurando algo sobre estar consertando a cerca de um vizinho, e recuou rapidamente, tropeçando nas próprias pernas. Ronaldinho esperou ele sumir na mata antes de se abaixar para pegar o dispositivo. Era um equipamento barato, mas funcional. Ele o guardou no bolso, já sabendo quem estava por trás. A mão de Garra Negra estava testando as águas. De volta à fazenda, Ronaldinho reuniu seu time no galpão principal, um espaço que cheirava a feno e madeira envelhecida. João, o gerente da fazenda, era um homem corpulento, de mãos calejadas e riso fácil, amigo de infância de Ronaldinho, que o acompanhara desde os dias de peladas nas ruas de Porto Alegre. Clara, uma jovem de 20 e poucos anos, era a mente tecnológica do grupo, uma hacker autodidata que carregava seu laptop como se fosse uma extensão do corpo. Paulo, um ex-soldado com cabelos grisalhos e cicatrizes que contavam histórias de batalhas, era quem ensinara Ronaldinho a sobreviver fora dos gramados. Juntos, eles formavam uma equipe improvável, mas unida por lealdade e um objetivo comum: proteger o Vale Verde Sol. Ronaldinho jogou o dispositivo de escuta sobre a mesa de madeira rústica. "Eles estão de olho", disse, a voz calma, mas com um peso que fez todos se endireitarem. Clara pegou o aparelho, conectando-o ao laptop com um cabo improvisado. Em minutos ela confirmou: "É da mão de Garra Negra. Estão mapeando a fazenda, provavelmente para saber se você é só um ex-jogador vivendo de memórias." Paulo cruzou os braços, o rosto sério. "Isso é só o começo. Eles vão pressionar, oferecer dinheiro, e se você recusar, vão queimar tudo." João bateu o punho na mesa, os olhos faiscando. "Que venham. Você é o Ronaldinho, cara. Já fez zagueiros chorarem. Esses bandidos são fichinha." Ronaldinho riu, mas levantou a mão pedindo calma. "Não é tão simples, João. No futebol, eu sabia quem era o adversário. Aqui, eles jogam sujo. Mas se querem um jogo, vão ter um. E eu escolho as regras." Naquela noite, enquanto o vale dormia sob um céu cravejado de estrelas, Ronaldinho começou a transformar a Casa do Sorriso em uma fortaleza. Ele e Paulo mapearam o terreno, identificando pontos vulneráveis e locais perfeitos para armadilhas. Clara invadiu os servidores da gangue, usando uma conexão criptografada para monitorar suas comunicações. João saiu em sua velha motocicleta, visitando fazendeiros de confiança para montar uma rede de informações. "Não contem a ninguém", ele avisava, "mas fiquem de olho. Qualquer estranho, qualquer carro novo, me avisem." No galpão, Ronaldinho abriu o alçapão que levava ao porão secreto. Sob a luz fraca de uma lanterna, ele inspecionou os equipamentos: drones compactos, granadas de fumaça, coletes à prova de balas. Não era o que ele queria usar, mas era o que precisava ter. Enquanto trabalhava, Ronaldinho pensava no vale e nas pessoas que o chamavam de lar. Havia Dona Maria, que servia café no bar e sabia tudo o que acontecia antes de qualquer um. Havia Pedro, o mecânico que consertava tratores e contava piadas ruins, mas nunca recusava ajudar um vizinho. Havia as crianças, como o pequeno Lucas, que sonhava em ser como Ronaldinho e corria atrás da bola com uma determinação que lembrava o próprio jogador em seus primeiros anos. Eles não mereciam viver com medo, não mereciam perder suas terras para homens que viam o vale como um tabuleiro de xadrez criminoso. Ronaldinho não era apenas um fazendeiro, nem apenas uma lenda do futebol. Ele era um protetor, e a Casa do Sorriso seria o escudo do Vale Verde Sol. Quando a lua cheia subiu no céu
iluminando os campos com um brilho prateado, Ronaldinho saiu para o campinho de futebol. Ele chutou a bola suavemente, deixando-a rolar até parar na linha de gol. Samba, deitado na grama, observava com atenção. O jogo começou, amigo, Ronaldinho disse. A voz baixa, mas firme. Ele olhou para o horizonte, onde as luzes das fazendas vizinhas brilhavam como estrelas caídas. A Mão de Garra Negra achava que estava enfrentando um homem só, um ex-jogador vivendo de glórias passadas. Eles estavam prestes a descobrir que Ronaldinho Gaúcho, com sua habilidade, sua astúcia e seu coração de guerreiro, era muito mais do que isso. O Vale Verde Sol não cairia sem luta, e Ronaldinho estava pronto para liderar o time. O Vale Verde Sol mergulhava na escuridão, as estrelas escondidas por nuvens pesadas que pairavam como um presságio. Na fazenda de Ronaldinho Gaúcho, a Casa do Sorriso, o ar vibrava com uma tensão silenciosa, mas pulsante, como o instante antes de um pênalti decisivo. Após a tentativa frustrada da Mão de Garra Negra de espionar sua propriedade, Ronaldinho sabia que o próximo movimento do inimigo seria mais ousado, mais violento. O Lobo Cinzento, líder da gangue, não era homem de aceitar humilhações. Enfurecido por ser enganado por um suposto fazendeiro, ele reuniu uma tropa de mercenários armados até os dentes, determinados a esmagar a resistência e tomar o vale de uma vez por todas. Mas o que Lobo Cinzento não sabia era que estava entrando em um campo onde Ronaldinho jogava com maestria, transformando sua fazenda em um tabuleiro de estratégias, onde cada movimento era calculado, cada armadilha uma jogada de gênio. Sob a luz da lua, a batalha pelo Vale Verde Sol estava prestes a começar, e Ronaldinho, com sua habilidade lendária e um time improvável, estava pronto para mostrar que o jogo sujo da gangue não era páreo para sua astúcia. A preparação na fazenda começou ao pôr do sol, quando o céu se tingiu de laranja e roxo e o canto dos grilos tomou o lugar dos pássaros. Ronaldinho, com a mesma concentração que exibia antes de um clássico contra a Argentina, reuniu sua equipe no galpão principal. João, o gerente da fazenda, carregava um mapa do terreno, suas mãos calejadas apontando para os pontos estratégicos. O milharal ao norte, a floresta densa a leste, o lago reluzente a oeste. Clara, a hacker prodígio, estava conectada ao seu laptop, os dedos dançando sobre o teclado enquanto invadia as comunicações da Mão de Garra Negra, capturando fragmentos de ordens que confirmavam o ataque iminente. Paulo, o ex-soldado de olhos penetrantes, ajustava uma série de armadilhas mecânicas, desde redes camufladas até explosivos de baixa potência, projetados para desorientar, não para matar. Samba, o cão de caça, permanecia ao lado de Ronaldinho, suas orelhas erguidas, como se também entendesse a gravidade do momento. Eles vêm hoje à noite, disse Clara, sem tirar os olhos da tela. 5 caminhões, uns 30 homens, armas pesadas. Acham que vão encontrar um fazendeiro dormindo. Ronaldinho sorriu, girando uma bola de futebol entre os dedos. Então vamos dar a eles um espetáculo que nunca esquecerão. O plano era transformar a fazenda em um campo de batalha onde a Mão de Garra Negra jogaria segundo as regras de Ronaldinho. Ele aplicou sua filosofia de futebol: confundir o adversário, explorar suas fraquezas, atacar com precisão. O milharal seria o primeiro obstáculo, com caminhos estreitos que forçariam os mercenários a se separarem, vulneráveis a emboscadas. A floresta, com sua vegetação densa, escondia sensores de movimento que acionariam luzes estroboscópicas, cegando os intrusos. O lago, aparentemente inofensivo, era o palco de uma armadilha genial. Ronaldinho havia espalhado boias camufladas que, ao serem pisadas, liberariam fumaça colorida, criando um caos visual. Paulo instalou cordas invisíveis que, quando acionadas, derrubariam redes pesadas ou disparariam latas de tinta, marcando os alvos para facilitar sua captura. Clara, operando do porão secreto, estava pronta para sabotar as comunicações da gangue, substituindo ordens por ruídos estáticos ou mensagens falsas. João, por sua vez, coordenava a vila, garantindo que os moradores desempenhassem papéis sutis, mas cruciais, sem levantar suspeitas. Enquanto a noite caía, Ronaldinho caminhou pelo terreno, inspecionando cada detalhe com a precisão de um técnico antes de uma final. Ele parou no campinho de futebol, onde as crianças haviam deixado uma bola esquecida. Pegou-a, chutando-a suavemente contra a trave, o som ecoando na escuridão. No futebol, você nunca ataca de frente e se pode driblar, murmurou para Samba, que o seguia como uma sombra. Sua mente trabalhava rápido, visualizando o inimigo como um time adversário, agressivo mas previsível, confiando na força bruta.
Ele sabia que a mão de Garra Negra esperava resistência mínima, talvez alguns tiros de espingarda de um fazendeiro assustado. Em vez disso, encontrariam um adversário que jogava com a cabeça, o coração e a habilidade de um campeão. Por volta da meia-noite, os primeiros sinais do ataque surgiram. Sensores escondidos na entrada do vale captaram o ronco de motores. Clara, monitorando as câmeras infravermelhas, confirmou: 5 caminhões, formação em V. Estão armados com fuzis, granadas e tem 2 drones. Ronaldinho, posicionado em um morro com vista para a estrada, ajustou o rádio. Clara, bloqueie os drones. Paulo, ative as luzes no milharal. João, avise a vila. Vamos começar a partida. Ele desceu o morro com a agilidade de seus dias de jogador, movendo-se entre as sombras como se estivesse driblando marcadores invisíveis. Samba, com o focinho colado ao chão, farejava o ar, pronto para alertar sobre qualquer movimento. O primeiro caminhão entrou no milharal, os pneus esmagando os talos secos. De repente, luzes estroboscópicas explodiram ao redor, transformando o campo em uma discoteca caótica. Os mercenários, cegos pela intensidade, dispararam às cegas, gritando ordens que se perderam no ruído. Clara, do porão, invadiu o sistema dos drones, redirecionando-os para sobrevoar a floresta, onde colidiram com árvores, explodindo em chamas que iluminaram o céu. 2-0, brincou Ronaldinho pelo rádio, enquanto corria para a próxima posição. No milharal, Paulo acionou uma série de cordas que liberaram redes, capturando 6 homens como peixes em uma rede de pesca. Os gritos de frustração ecoaram, mas foram abafados pelo som de latas de tinta explodindo, cobrindo os capturados com um vermelho vivo que os tornava alvos fáceis. Enquanto isso, na vila, os moradores entraram em ação sob a liderança de Dona Maria. Ela organizou um grupo de adolescentes para soltar fogos de artifício à distância, criando a ilusão de um ataque vindo de outro flanco. Os fogos explodiam em cores vibrantes, e as crianças, empolgadas, gritavam frases como "A polícia tá vindo", para semear o pânico. Um fazendeiro chamado Pedro, dono da mecânica local, estacionou seu trator acidentalmente na estrada principal, bloqueando a passagem de 2 caminhões. Quando os mercenários tentaram movê-lo, descobriram que o motor estava sabotado e Pedro, escondido nas sombras, ria baixinho. "Desculpa, pessoal, esse trator é velho", ele murmurou, antes de correr para alertar João. O momento mais memorável da noite aconteceu perto do lago. Ronaldinho, sabendo que os mercenários tentariam flanquear a fazenda pelo oeste, atraiu um grupo de 10 homens para a margem. Ele apareceu brevemente, chutando uma bola iluminada por LED que rolou até parar na água, atraindo a atenção deles. "É o fazendeiro! Peguem ele!", gritou o líder do grupo correndo em direção à luz. Mas ao pisarem nas boias camufladas, uma nuvem de fumaça verde e roxa explodiu, envolvendo-os em uma névoa densa. Ronaldinho, usando um respirador improvisado, moveu-se como um fantasma entre eles, desarmando 3 com golpes precisos, usando a mesma agilidade que o tornara imbatível nos gramados. Ele não lutava para matar, mas para neutralizar, derrubando os homens com chutes nas pernas ou socos no estômago. "Vocês escolheram o campo errado", disse, antes de desaparecer na fumaça, deixando os mercenários tossindo e desorientados. No flanco leste, Paulo liderou uma emboscada na floresta. Ele acionou armadilhas que dispararam flechas de borracha, inofensivas, mas dolorosas o suficiente para fazer os mercenários largarem suas armas. João, com um grupo de voluntários da vila, usou lanternas potentes para cegar outro pelotão, enquanto Clara inundava os rádios deles com uma mistura de samba alto e mensagens falsas. "Recuem, estamos cercados." Em menos de uma hora, metade dos mercenários estava capturada, amarrada com cordas de sisal que Ronaldinho usava para o gado. Os caminhões, presos em armadilhas ou com pneus furados, eram agora carcaças inúteis sob a luz da lua. Mas Lobo Cinzento, comandando de um jipe blindado na retaguarda, escapou do caos. Ele gritava pelo rádio, sua voz tremendo de raiva. "Isso não acabou, Ronaldinho. Vou queimar sua fazenda e esse vale inteiro." Clara interceptou a mensagem e a reproduziu para o time. Ronaldinho, agora de volta ao morro, limpou o suor da testa e respondeu pelo rádio: "Diga ao Lobo que ele precisa treinar mais antes de voltar. Esse foi só o aquecimento." Sua voz era calma, mas carregava a confiança de quem já vencera desafios impossíveis. Quando o amanhecer tingiu o horizonte de rosa, a fazenda ainda estava de pé, marcada apenas por alguns talos de milho quebrados e manchas de tinta no chão. Os mercenários capturados foram amarrados no galpão, suas armas confiscadas e armazenadas no porão.
Ronaldinho reuniu o time para avaliar o estrago. Clara mostrou uma interceptação recente. Lobo Cinzento estava pedindo reforços, mencionando um patrocinador misterioso que financiava a operação. Isso é maior do que pensávamos, disse Paulo, franzindo a testa. Eles não querem só o vale, querem um império. João, ainda eufórico, bateu no ombro de Ronaldinho. E daí? Nós temos o melhor camisa 10 do mundo. Eles que se preparem para o segundo tempo. Ronaldinho convocou uma reunião na vila ao meio-dia, no bar da Dona Maria. O lugar estava cheio, com fazendeiros, mecânicos e até as crianças que jogavam no campinho. O ar cheirava a café fresco e esperança. Vocês foram incríveis, disse Ronaldinho, de pé no balcão, a bola debaixo do braço. Mas a mão de Garra Negra vai voltar, e com mais força. Precisamos ser os olhos e ouvidos do vale. Cada trator, cada bicicleta, cada conversa no bar pode fazer a diferença. Dona Maria levantou a mão, sua voz firme. Ninguém toca no verde sol enquanto estivermos aqui, Ronaldinho. Você nos deu um lar. Agora nós te damos um exército. O pequeno Lucas, segurando uma bola surrada, gritou. Tio Dinho, vai ensinar aquele drible pra gente derrotar os bandidos? A multidão riu, e Ronaldinho bagunçou o cabelo do menino. Primeiro a trivela, depois a luta, combinado? A batalha sob a luz da lua provou que Ronaldinho não era apenas um mito do futebol, mas um líder nato, capaz de transformar uma fazenda em fortaleza e uma vila em resistência. Ele venceu a primeira rodada, mas sabia que o jogo estava longe de acabar. Lobo Cinzento estava ferido, mas não derrotado, e seus aliados nas sombras eram uma ameaça ainda maior. Enquanto o sol subia sobre o Vale Verde Sol, Ronaldinho voltou ao campinho, chutando a bola com a mesma leveza de seus dias de glória. Samba deitou na grama, observando. Horas extras, amigo, disse Ronaldinho, com um sorriso. O próximo gol vai ser ainda mais bonito.